Estamos começando mais um Despertar Laborama. Então, sejam bem-vindas todas as pessoas que estão nos ouvindo no canal da Laborama no YouTube, nos nossos podcasts no Spotify e também no Apple Podcasts. A Laborama é uma empresa que apoia as organizações no seu processo de desenvolvimento e gestão de cultura. Nosso objetivo é auxiliar as organizações a trabalhar esse desenvolvimento humano e organizacional. E falando um pouquinho sobre o projeto do Despertar Laborama, né, a gente sempre gosta de destacar assim, né, o porquê de a gente ter feito essa iniciativa, porque a gente ter começado esse projeto, né, era um desejo muito grande nosso de abrir espaços de conversa, que a gente pudesse estar com outras pessoas, né, que a gente pudesse dar visibilidade para questões e para assuntos que nós consideramos super importantes nos processos de desenvolvimento, né, tanto no desenvolvimento humano quanto no desenvolvimento organizacional. A gente tenta também não ficar tão fechadinho só em assuntos que envolvam apenas o olhar sobre a organização, mas também o olhar sobre as pessoas, afinal, a Laborama a gente sempre diz, né, que cada CNPJ é um conjunto de CPFs. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Rimoli, mas as pessoas me chamam de Gui. Eu sou facilitador da Laborama, junto com a Laura, com a Laila e com a Estela. Chamar nossa convidada e entrar no nosso assunto. Então, vamos procurar aqui a nossa querida Elisa. Chegou! Oi! Oi, minha querida! Dia. Deixa eu arrumar aqui. Bom dia! Aí? Obrigada, querido. Que prazer enorme estar aqui com esse trabalho. Um prazer, aqui. uma alegria, uma honra te ter com a gente. É muito legal e estar junto com vocês nessa, né? Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem. A gente faz essa parceria aí há alguns anos. E é muito legal. Estou um pouco nervosa, eu confesso, né? Porque é a primeira live, assim, que eu participo. Natural. Muito chique, muito chique. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com a gente, com vocês, né? E nessa manhã a gente falar de um assunto tão importante também. Então, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Merece, a gente que já agradece de antemão a tua disposição, a tua disponibilidade, a tua parceria em estar aqui com a gente, né? E como tu disse, para falar de um tema tão importante. Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero dizer que a Elisa é nossa cliente, a gente trabalha junto em alguns projetos, a gente se conheceu como clientes, mas hoje é mais do que isso, é uma amiga querida, uma pessoa que a gente admira muito, que a gente admira pelo que ela é, pelo trabalho que ela faz, e esses foram alguns dos motivos que nos fizeram escolher ela para bater esse papo hoje. Mas eu quero deixar para ti te apresentares, então eu quero começar te pedindo para te apresentar brevemente, para o pessoal saber quem é a Elisa, e já vou deixar na manga aí aquelas duas perguntinhas clássicas do Despertar Laborama, que são: quem é a Elisa no café da manhã e qual ingrediente não pode faltar em uma boa conversa? Nossa! Eu vou começar respondendo essas perguntas, depois eu me apresento, pode ser? Uhum. Olha, eu vou te dizer assim, eu sou meio ruim de manhã, tá? Eu sou aquelas pessoas que demoram assim pra engrenar, pegar no tranco. Eu já tomei 2 cafés hoje de manhã, então já tô plena aqui. Mas eu também sou aquela típica pessoa, não sei se tu é assim também, Guia, tomando um cafezinho também. Eu sou assim, ó, eu sou aquela pessoa que no almoço tá pensando no cardápio da janta, ou do almoço, da janta, e na janta já tá pensando no outro dia o que vai fazer, porque eu amo cozinhar, né? Então eu sou aquela pessoa que no café da manhã tá pensando o que vai almoçar, entendeu? Eu sou essa pessoa no café da manhã, e adoro um café preto também, então pra mim não pode faltar. Um cafezinho, tô com ele aqui, tomei vários. Coisa boa, eu também. O que era mesmo? O que não pode faltar numa boa conversa? Qual ingrediente não pode faltar em uma boa conversa? Olha, Gui, eu acho que conexão, sabe? Eu preciso, em geral, assim, me conectar com quem eu tô conversando, né? E essa conexão, assim, às vezes começa e por vários motivos. Às vezes a conexão que eu tô estabelecendo com o outro é por uma intenção, por uma espontaneidade, por uma verdade. Então eu preciso ter esse tipo de conexão quando eu converso com as pessoas.
Claro que, assim, quando a gente fala em conexão, e veja bem, assim, eu tô falando em me conectar e não concordar ou discordar, né? E eu acho que a grande ideia também da gente trazer temas tão irrelevantes, tão importantes, é que a gente possa se conectar e trazer perspectivas novas, mas, Gui, assim, não é sobre concordar ou discordar, sabe? É sobre a gente se conectar, ouvir de verdade, se interessar. E no mundo polarizado que a gente vive, e eu acho que isso é super importante, assim. Então, eu acho que conexão é, pra mim, uma forma muito legal da gente estabelecer uma boa conversa. É isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Com certeza. Tu quer que eu me apresente, então, assim? Da forma mais... um pouquinho pra aqui. Da forma mais simples possível. Bom, eu sou filha caçula de uma família incrível, assim. Os meus pais acreditaram e acreditaram muito que a educação era importante, era um pilar de transformação social. Eles eram de uma família super humilde e acreditavam que estudar era um valor, assim. E eles conseguiram transformar e dar novos significados para nossa família a partir disso, a partir da educação. Eu sou psicóloga, formada pela PUC. Isso também diz um pouco da minha vocação para esse tema, né? Esse tema de pessoas, esse tema de, por exemplo, expressões de gênero. Eu faço parte da Gerdau, do time da Gerdau. Eu lidero processos de transformação cultural. Então, eu sou psicóloga formada pela PUC. Isso mostra um pouco da minha vocação para gênero, né, para falar sobre isso, para gostar disso tudo. Então, eu trabalho na Gerdau. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa que permite eu me expressar, né, e falar o que eu penso. Enfim, isso é muito importante, é muito legal. Eu trabalho com pessoas muito interessantes, inteligentes, corajosas, né? E eu lidero o processo de transformação cultural na área de desenvolvimento humano organizacional corporativo. E isso é muito legal, assim, é uma vivência e uma experiência muito bacana. Uma das experiências que a gente teve foi com vocês, né? Foi junto com vocês. Muito legal. Que legal. Vamos para o que interessa, vamos para o assunto, para o tema, que é um tema que eu gostaria de começar assim, dizendo assim, a gente já falou que ele é super importante, e eu acho importante a gente fazer algumas colocações de o quanto é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema difícil de falar. E confesso que por diversas vezes a gente se conversou entre nós que elaboramos, como é que a gente vai abordar esse tema? É um tema difícil, ele pode ser muitas vezes mal interpretado, ele gera muitas vezes discussões acaloradas e as pessoas começam a já, como é que se diz assim, rotular, né? Já começam antes mesmo ou discordar, né? Antes mesmo a gente começar a conversar, já começa a estigmatizar esse papo com essa conversa. E é justamente por isso que a gente falou, então é por isso que a gente tem que falar, a gente tem que trazer esse tema, né? Assim, enquanto organizações, a gente acredita que é um esforço que a gente tem que fazer. É uma coisa difícil de se fazer, mas que precisa ser feita. Para poder ser bem feito, porque a gente também acha que às vezes essas questões são mal conduzidas em alguns casos, e a gente quer dar a nossa contribuição para que ela possa ser bem abordada. E pessoalmente também gostaria de comentar, eu me importo muito com esse tema, por razões óbvias, né? Eu acho assim, como homem, acho que a questão da masculinidade é uma questão que todos nós, homens, em algum momento a gente tem que olhar para ela, né? Às vezes, se a gente não olha para ela, se a gente não se identifica, a gente não toma o controle sobre quem a gente é, sobre quem a gente quer ser, e a gente acaba, de repente, atuando como bonecos, né? Seguindo scripts que já vieram prontos. Então, eu sempre gostei de buscar o meu autodesenvolvimento. Então, olhar para a questão da masculinidade é uma questão importante para mim. Eu me envolvi nos últimos anos com grupos de desenvolvimento da masculinidade saudável, e em tempos que a gente vê a importância de falar sobre o lado tóxico da masculinidade, é legal a gente olhar também para o lado saudável para tentar estimular um lado saudável. Então, uma coisa não vive sem a outra, né? Então, é um tema que me move também, é um tema que eu acho que me dá, assim, me empolga a falar sobre ele. E eu também queria começar dizendo que a gente tem plena consciência de que a gente está aqui para abrir um espaço de conversa sobre isso. Justamente naquela intenção que tu falou, né, Elisa, não necessariamente concordar, mas a gente se conectar e a gente criar um espaço
em que exista a possibilidade do diálogo, exista a possibilidade de a gente olhar para esses pontos, porque, em geral, como a gente disse, muitas vezes esse ponto não é permitido de ser olhado, né? Ele é afastado, ou então, assim, a gente tem a plena consciência de que a gente não vai esgotar o tema aqui, né? A gente não vai encerrar a questão aqui, não é esse o objetivo, né? Nosso objetivo não é termos certezas, fazermos afirmações categóricas e querer pregar regras sobre o que é certo ou errado, é sim expor as nossas visões, trocar ideias e criar um contexto até para estimular outras pessoas a fazerem isso também, né? Estimular, mostrar para outras pessoas que dá para fazer isso de um jeito um pouquinho mais leve, de repente em alguns contextos, né? Um pouquinho mais convidativo, para que a gente possa engajar mais as pessoas em algo que a gente considera tão importante, né? Sabe que quando a gente fala de diversidade, e assim, a gente tem que... O primeiro passo, assim, é não ter verdades absolutas, né? Eu acho que a nossa tentativa aqui também é um pouco das nossas perspectivas, assim, né? Dos nossos pensamentos sobre isso, e um pouco da nossa experiência também juntos. Mas jamais ser sobre verdades absolutas, né? Sobre abrir caminhos, possibilidades, perspectivas... Até porque, muitas vezes, na maioria delas, nesses temas que são mais sensíveis, assim, a gente não tem uma verdade, né? Ou um caminho a ser seguido. A gente tem várias possibilidades, várias, né? E aqui a gente está trazendo uma delas, algumas delas que a gente acredita, né? E que a gente pôde experimentar. Então, é muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui contigo justamente para poder ter essa abordagem, sabe? É essa abordagem também que eu acredito em trabalhar em temas de diversidade e inclusão. Que legal, eu acredito muito nisso também. Mas então vamos ao que interessa. Eu queria começar esse papo te ouvindo, Elisa, assim, sobre uma pergunta. Assim, por que é importante, então, falar sobre masculinidade tóxica, falar sobre masculinidade saudável dentro das organizações? Acho que, Gui, essa tua pergunta é muito interessante, assim, né? Primeiro que quando a gente pensa em masculinidade saudável, né, que é a grande chamada para esse encontro, a gente está colocando praticamente uma premissa, né? Então, por que falar de masculinidade saudável? Porque sim, é importante, porque a gente tem várias masculinidades no mundo e a gente precisa falar sobre várias expressões de gênero no mundo, tanto femininas quanto masculinas. A gente tem diversas formas de a gente expressar o nosso gênero na sociedade. Existem algumas formas que a gente vem vendo ao longo do tempo que elas não estão bem, elas não estão saudáveis, né? E aí quando tu me pergunta por que falar de masculinidade saudável, essa pergunta já está embutida de que praticamente não existe uma masculinidade saudável, ou existe outra masculinidade que não seja, que seria a tóxica ou a não saudável, né? Então, porque é importante, porque a gente precisa ter várias perspectivas sobre esse tema, né? De várias possibilidades de expressar o nosso gênero de forma mais saudável, homens e mulheres. Mas, sobretudo, porque a gente tem uma masculinidade que a gente chama que não é tão polar quanto essa a saúde ou a doença, né? Para a gente não entrar também tanto nessa dialética que existe entre saúde e doença, tóxico, saudável, enfim. Existe uma masculinidade padrão, né? E eu acho que o feminismo ele veio também para nos ajudar a questionar os padrões. Isso foi uma luta bem feminina ao longo da história, uma luta das mulheres, né? E a gente começa a perceber que existe um padrão de masculinidade de verdade, ou a masculinidade dentro da caixa, né? Ou existe uma masculinidade padrão, normal. O homem de verdade faz o quê? Né? A gente ouve muito isso, né? O homem de verdade, enfim. E eu acho que é sobre esses padrões que a gente precisa começar a se perguntar. Eu adorei a tua introdução, né? Quando tu diz assim, eu quero começar, eu tenho interesse em me ressignificar como homem, a perguntar sobre as minhas práticas, né? A ter outras práticas que não as que eu fui construído para não ser um boneco, para não ser simplesmente alguém replicável ou replicante de comportamentos que eu não acredito. Então, dentro desse padrão, né, existe uma série de comportamentos e diria de práticas que elas não são mais consideradas saudáveis, e não são saudáveis para quem está perto, né, e para a própria pessoa. E isso é o principal, assim. Então, quando a gente começa a pensar nesse padrão que está pré-estipulado pela sociedade, é que a gente começa a pensar que existem outras práticas que podem ser mais saudáveis. E esse padrão, ele é muito curioso, sabe? Sabe que tem uma frase que eu adoro, que é da Simone de Beauvoir, feminista, então por isso que eu disse que o feminismo também trouxe esse questionamento, que a anatomia não é destino.
que ela estava querendo dizer isso? Claro que do ponto de vista dos corpos das mulheres, né? Ela estava dizendo assim, uma mulher não precisa necessariamente ser mãe, por exemplo, né? Então, anatomia não é destino, olha que poderoso. E outra frase emblemática que ela diz é que não nasce mulher, né? Torna-se mulher, que é uma frase super conhecida. E eu diria, Gui, assim, pretensiosamente aqui, numa construção que a gente dá juntos, que também torna-se homem, né? A gente torna-se homem. E quando a gente torna-se homem na sociedade, a gente está fazendo uma série de práticas. E essas práticas estão sendo questionadas. Isso causa um pouco de angústia, em geral, nas pessoas, né? Nos homens também, porque é como se tu tivesse que deslocar o teu lugar no mundo, assim, sabe? É como se a gente tivesse que repensar as expressões que a gente está colocando, falas muitas vezes. E por que isso é importante dentro das organizações? Porque todas as formas de se representar socialmente são importantes de serem discutidas dentro da organização. E as organizações, em geral, são massivamente compostas por homens, né? No ambiente industrial, principalmente, que é o ambiente onde eu trabalho, isso acontece muito, né? As expressões são expressões bastante masculinas. Então, é importante porque é o conjunto social que está ali se expressando, né? Então, é importante a gente pensar em novas perspectivas de ser homem, de ser mulher também, claro, mas aqui, claro, o tema é sobre masculinidade e é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente fale que existem outras formas da gente expressar a nossa masculinidade no mundo, né? E é importante porque toca todos nós, toca mulheres, tocam filhos. Né? Claro. Quando eu olho para esse tema, e eu propus utilizar assim, um olhar para a masculinidade saudável, justamente porque a gente tem reconhecido essa masculinidade tóxica, né? A gente tem identificado o que é a masculinidade tóxica. E no sentido assim, claro, em meio a uma busca por melhorar as nossas relações, melhorar a forma como as pessoas interagem em sociedade, em ambientes como as organizações, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na sua família, a gente precisa não só apontar o que está errado, mas também apontar como que pode ser melhor, como que pode ser um caminho possível, porque senão eu sinto que muitas vezes, para muitos homens, esse é um chamado que eles rechaçam de primeira, né? Eles ficam naquela tipo assim, então eu não posso mais ser homem. E esse é um ponto perdi meu espaço, perdi meu lugar, né? Esse é um ponto que para mim assim é fundamental, pelo menos sob a ótica do homem. Eu vejo que é fundamental a gente mexer nisso para a gente conseguir engajar os homens, né? Não é que a gente não pode mais ser homem, a gente pode sim ser homem. O mundo não precisa de menos masculinidade, o mundo precisa de mais masculinidade, mas precisa de qual masculinidade? Como é que é essa masculinidade? Né? Que tipo de comportamento a gente pratica no mundo e que efeitos que eles têm. Também tem um pouco de olhar sobre esse efeito desses comportamentos padrões, dessa masculinidade padrão que tu falou, né, Elisa? Então, assim... Tem uma coisa de efeito de grupo também aí, né, Gui? Assim, existe uma peça num quebra-cabeça que é um conjunto de homens que estão ali praticando questões e elas vão sendo reforçadas por esse conjunto de pessoas, né? Então, existe uma colaboração coletiva que se uma peça começa a questionar, por que a gente está compartilhando essas coisas no grupo do WhatsApp? Faz sentido? Então, quando uma peça do quebra-cabeça começa a desmontar um pouco essas práticas, né, que são normatizadas, super normatizadas na nossa sociedade, a gente começa a produzir novas formas, então, de relacionamentos mais saudáveis, mais sustentáveis, né? Que eu acho que essa é a intenção, assim, ninguém quer tirar o lugar de ninguém na forma de se expressar. Mas a proposta talvez seja a gente se expressar de uma forma mais saudável, construir laços mais saudáveis, né? Laços amorosos, de expressões de sentimento, quem sabe, né? Uhum. E convidar as pessoas para fazer isso dentro de uma organização é difícil, não é simples, mas exige coragem, né? E eu acho que isso aqui é importante. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, então, assim, Elisa, sobre assim, o que é, então, vamos olhar para o lado tóxico, que a gente tem ouvido tanto, né? A gente ouve falar o que é masculinidade tóxica. Para algumas pessoas soa como um termo novo para muita gente, que toma conhecimento recentemente, até porque
A gente sempre ouviu falar, é muito mais fácil a gente ouvir falar sobre machismo, né? Um termo mais comum, né? Aí, nos últimos tempos, o termo masculinidade tóxica foi ganhando força, né? Eu até fiz uma pesquisa sobre isso uma vez e achei bem interessante. Dicionário de Oxford, tradicional dicionário de Oxford, escolheu em 2018 a palavra tóxico como a palavra do ano, que eles fazem todo ano uma lição de qual é a palavra do ano, né? De acordo com o que eles estão percebendo nas questões das pesquisas no dicionário, de quais são as palavras mais buscadas, ou as palavras mais utilizadas. Eles repararam em 2018 que tinha havido um crescimento muito grande da palavra tóxico nas buscas e que ela tinha uma aplicação diferente do usual. Ela vinha tendo uma aplicação diferente do usual, que normalmente o usual é o uso literal dela, né? tóxico químico, tóxico ar tóxico, corrosivo, coisas assim bem literais de ordem química. E aí o Oxford reparou que essa expressão começou a ser utilizada como uma metáfora para descrever relações, para descrever ambientes, para comportamentos. E a palavra, que eles sempre faziam uma análise da palavra pesquisada e das palavras correlatas, mais comumente correlacionadas. E a segunda palavra mais correlacionada em 2018 a tóxico foi masculinidade. Então isso chamou muito a atenção dessa questão. E para muita gente esse termo é um termo novo e ao mesmo tempo soa como um modismo, né? Especialmente pessoas mais reativas ou mais resistentes a falar sobre essa questão, ela soa como uma coisa assim desnecessária. Então eu acho importante a gente olhar, a gente fazer um papel e dizer, então o que é isso? O que a gente está falando que é a masculinidade tóxica? Quer dizer que a masculinidade é ruim, inerentemente ruim? Agora tudo que é masculino é ruim? Eu acredito fortemente que não, né? Ou toda masculinidade é tóxica, né? Toda masculinidade é patriarcal. Isso. Toda masculinidade vem de um sistema corrompido, né? E sim, inclusive dentro das estruturas feministas, assim, do que a gente discute, existem várias dissidentes, né? Ou teorias sobre isso, né? E claro, aqui a gente está abrindo algumas perspectivas, mas assim, a toxicidade tem muito a ver com aquilo que a gente estava começando a falar, assim, que a gente falou no aquecimento, né? De saúde, doença, né? E claro, esse termo ele é um termo que ele é forte, né? Porque é corrosivo, passa uma mensagem assim de que, né, a nossa sociedade está doente e de fato com algumas práticas está, né, Gui? Assim, é difícil a gente admitir isso, mas é necessário, né? Eu acho que a Djamila, no Manual Antirracista, ela fala sobre a gente nomear as coisas, né? Enquanto a gente não fala sobre as coisas, enquanto a gente não diz que aquilo é ruim, aquilo não é uma boa prática, ou aquilo é uma boa prática, a gente está vivendo. E a gente está vivendo e algumas pessoas se incomodam e a gente não dá tanto valor pro incômodo do outro. Mas à medida em que a gente nomeia, olha, isso não é bom, então a gente pode dizer tóxico, a gente pode dizer não saudável, a gente pode dizer várias analogias para esse tipo de comportamento, né? A gente está dizendo de alguma forma que aquilo não está legal, né? E que alguém está sofrendo com isso, né? E, em geral, está sofrendo ou pessoas que estão nessas relações, né? E aí eu tenho assim uma estatística da minha bolha, né? Então, das mulheres que eu convivo ou das pessoas com quem eu convivo tiveram relacionamentos, por exemplo, abusivo com homens. 90% das pessoas com quem eu convivo já tiveram ou já passaram, né? Mulheres, homens, por algum tipo de relacionamento abusivo. Isso demonstra um pouco que relações são essas que a gente está estabelecendo, né? E eu acho que o Daniel Lins é um psicanalista e filósofo que eu adoro, assim. E ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que existem mitos na nossa sociedade que eles foram reforçados, né? E mitos nada mais são do que histórias não provadas, né? E que foram reforçados ao longo da história, da trajetória da humanidade, que são muito difíceis de serem desmanchados ou desmistificados. E a história da masculinidade é uma delas, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, que a mulher foi feita da costela de Adão, né, dos mesmos ossos e das mesmas carnes de Adão, por exemplo, esse é um mito, e aqui, Gui, assim, a gente não está falando da questão religiosa que está por trás desse mito, né? Não é essa a intenção aqui, é só a gente pensar nesse arquétipo. Quando a gente pensa nesse arquétipo, olha que arquétipo construído e contado ao longo da história da humanidade, claro, a história mais ocidental da humanidade, que o homem é superior. Imagina, a mulher foi feita da costela dele, né? Olha que superioridade é essa que foi contada e foi nos dita e foi contada ao longo da nossa história, que ela é posta já,
né? Então, quando a gente pensa nessa masculinidade, essa masculinidade repetida, que muitas vezes é tóxica, tem a ver com essa caixa. Essa caixa de comportamentos, de histórias que foram repetidas ao longo da nossa humanidade que a gente não se dá conta, né? E a base dessa caixa praticamente está a história do homem viril, a história da virilidade do homem, né? As guerras também foram e trouxeram um pouco desse contexto pra gente. Quem ia pra guerra eram os homens. Por essa força física, por essa, né? E eu diria mais, é a virilidade que traz esse poder, essa riqueza, essa ideia de ser um homem provedor, essa ideia de ter coragem, essa ideia de não temer. E já citei aqui tantas outras, tu pode citar mais tantas que a gente sabe que está composto desse conjunto dos homens de verdade. Né? E quando a gente começa a pensar que esse conjunto de coisas faz tu ser homem, faz tu te provar, né? Faz tu ser essa pessoa que precisa te expressar dessa forma, e tudo que está fora disso eu rejeito, eu digo que é coisa de mulher. E as mulheres, elas, na história da humanidade, também tiveram essa condição de serem diminuídas, né? Nos banquetes gregos, por exemplo, quando os homens todos estavam discutindo, tinha aquelas arpistas maravilhosas que tocavam harpa e os homens estavam ali nos seus bacanais. Na hora que eles iam discutir política ou tomar alguma decisão social, as arpistas saíam. Ou seja, já era uma condição de que as mulheres já não podiam participar totalmente das decisões intelectuais. Então é uma história repetida, contada, mitológica, de que, claro, os homens pensam e são fortes, e são superiores. Né? E eu acho que é disso que a gente está falando, assim. A gente precisa repensar isso muito fortemente. Isso começa por homens, mulheres, começa por todos nós. Então é muito legal ver essa iniciativa, por exemplo, nossa aqui, de estar debatendo isso, e tu, aprendi demais contigo, né? A gente conseguiu ter coragem de fazer isso dentro do ambiente organizacional juntos, e com muita verdade, com muita intuição, a gente fez isso juntos, para questionar justamente todas essas coisas, né? E olha que bom, né, que a gente pode estar no momento da história que a gente está vivendo, que a gente pode questionar esses padrões. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. E importante, mais do que maravilhoso. Eu queria fazer um comentário só, a gente estava falando, então, assim, o que é essa masculinidade tóxica? Eu acho que trouxe pontos bem interessantes para complementar e talvez, assim, lançar um olhar que possa engajar alguns homens, assim, na questão, de que a masculinidade tóxica não faz só mal para os outros, e aí para os outros eu digo não só as mulheres, né, faz mal também para outros homens e para o próprio homem, né. Tem aspectos da masculinidade tóxica que nos impedem de viver uma vida mais plena hoje em dia. Então, assim, eu até quero ler aqui, porque senão fica fácil fica difícil de memorizar. Tem alguns comportamentos típicos da masculinidade tóxica que se a gente analisar eles, vai ver, ele não faz mal só para os outros, ele faz mal para o próprio homem. Né? Então, assim, por não falar sobre sentimentos, né? Tem aquela frase, isso não é coisa de homem, né? São tipos de situações que já começam a nos limitar, nos impedir de vivermos a nossa vida de maneira mais completa, né? Desprezar comportamentos que sejam um sinal de fragilidade vindo de outros homens. Se você fosse homem, você não faria isso. Né? Mostrar coragem a qualquer custo. Vai lá, se é homem. Né? Tem essas frases assim, que criam um imaginário de que o homem não pode falhar, por exemplo. Né? E isso gera muitos prejuízos a muitos homens. Né? Essa exigência essa infalibilidade para muitos homens leva ao suicídio, por exemplo, só para falar um caso meio óbvio assim, né? Ter necessidade de se impor pela violência o tempo todo é um aspecto também que traz esse ponto negativo, essa toxicidade. Então, assim, tem muitos detalhes que são sutis desses comportamentos e que fazem mal para todos nós, não só para as mulheres. Então acho legal olhar, acho legal olhar para isso sobre uma ótica de que os efeitos são negativos para o todo, né? Não é só uma briga, tipo assim, as mulheres estão dizendo que agora os homens têm que se modificar porque elas querem que os homens se modifiquem, porque elas não estão satisfeitas. Não é isso, né? E tu falou sobre os mitos aí, eu acho que tem um olhar para questões da nossa contemporaneidade, da nossa sociedade,
do psicólogo Roberto Crema, que ele tem ele usa um termo chamado Aliás, esse TED é muito bom, né? Esse TED é muito bom, é bom recomendar aí pra tudo. Já fica a dica aí, né? TED do Roberto Crema sobre a normose. Normose é um termo que ele cunhou ao mesmo tempo que outros psicólogos, sociólogos franceses na mesma época, sem eles se conhecerem, e aí um terceiro viu que havia uma coincidência nessas percepções, nesse entendimento do mundo, e esse terceiro unificou, eles disse, olha só, vocês estão falando a mesma coisa, se unam e trabalhem sobre isso. E eles começaram a trabalhar sobre a ideia da normose, que muito rapidamente é uma patologia de a gente achar que certas coisas são normais simplesmente porque elas acontecem há muito tempo e elas eram aceitas em outras épocas, assim continuam sendo aceitas hoje. A gente tem diversos tipos Sempre foi assim. É aquele bom e velho, mas é assim mesmo. Né? Então é aquela negação, aquela resistência a olhar e criticar, olhar e pensar, mas será que isso faz sentido hoje em dia? Porque eu acho que tem questões que a gente tem que olhar sob uma ótica temporal. Né? A gente olha para o passado e vê, talvez, e identifica certos porquês. Por que hoje em dia o homem é associado à questão da violência, à questão da imposição pela força? Tu citou as guerras. Outras épocas são épocas que a gente não tem influência. Agora, sobre a nossa época, a gente tem influência. E hoje a nossa época é uma época completamente diferente de outras épocas. Então tem certas coisas que talvez não sirvam mais. Então eu acho que é importante também a gente olhar para essa questão de o que é tóxico, o que não é tóxico, o que é saudável, o que não é saudável. Porque há características masculinas associadas ao masculino que são positivas. A questão de uma força, de uma perseverança, de uma vontade de agir, de atuar, mas elas também não são exclusivas do homem, né? Então a gente tem até aquela questão de olhar para o masculino e o feminino como forças da natureza, né, que estão presentes em todo mundo, em diferentes níveis, mas isso já é para aprofundar demais. Eu queria só citar a questão da normose, porque eu acho que é bem legal a gente olhar para isso. Assim, tem coisas que eram consideráveis, normatizadas, aceitas em outras épocas, e que hoje a questão é a gente olhar para elas, mas por que isso ainda é aceito hoje? Não faz mais sentido. Pode até ter feito sentido em algum contexto, mas hoje não é mais, né? E isso é bem importante. Isso é bem importante. Deixa eu fazer uma complementação, Gui, porque às vezes eu também tenho a sensação, assim, aí vem muito do que eu estava contando, assim, da minha introdução, né? De que é muito fácil falar também para quem concorda com a gente, né? E essa é a temática da gente estourar as nossas bolhas, assim. Mas sabe que essa questão da gente reproduzir esses padrões, elas não precisam ser questionadas só para privilegiados como nós, né? Que estamos aqui com, né, nossas casas, que a gente tem a possibilidade de pensar sobre essas coisas, enfim. Mas quando a gente pensa em masculinidade tóxica e a gente pensa, por exemplo, em estruturas de baixa renda, a evasão escolar de homens são em média de 14 a 15 anos. E por que eles precisam ter essa evasão escolar? Porque eles precisam sustentar suas famílias. Porque eles precisam e eles se sentem responsáveis nas suas famílias como provedores. Então, olha como a gente também está reproduzindo um comportamento que ele é um comportamento que é para toda a nossa estrutura social e que, inclusive, a evasão escolar é uma das grandes causas para a gente ter uma desigualdade social no nosso país. Então, as mulheres, por exemplo, engravidam e largam a escola, e os homens provavelmente engravidam desses homens, e os homens saem da escola ou por encontrar também na violência, por exemplo, do tráfico, uma possibilidade de se expressar. Então, olha como toda a nossa estrutura também social está voltada para essa masculinidade tóxica que a gente está reproduzindo como sociedade. Então, todo mundo perde. Todo mundo perde com essa estrutura, né? E eu acho que ela é uma responsabilidade da gente mudar. Eu adoro quando tu diz assim, né? O homem contemporâneo, da gente pensar nessa masculinidade possível, porque a gente evoluiu como sociedade. A gente precisa entender que a gente evoluiu, né? E é essa busca por essa evolução que, pelo menos a mim, motiva lidar com esse tema, né? Eu sempre gosto de brincar que eu não sou um pessimista, não sou um otimista, eu sou um melhorista. Eu acredito que a gente pode melhorar, né? Isso não quer dizer se transformar, virar do avesso, deixar de ser. Então aquela coisa assim, acho que tem muitos homens que olham para essa questão de uma masculinidade saudável e acham que ele vai, como eu disse, vai deixar de ser homem. Não é deixar de ser homem, é melhorar enquanto homem, nos tornarmos homens melhores.
Mas, Elisa, eu queria te ouvir o seguinte. Então a gente falou um pouco sobre o que é a masculinidade tóxica, o que é esse traço, esse lado da masculinidade que é nocivo às pessoas e à sociedade como um todo. Mas eu queria ouvir então sobre como que a gente começa a estimular essa mudança. Como é que a gente consegue cultivar uma masculinidade saudável nas organizações? E eu sei que tu tens iniciativas, gerou iniciativas dentro da organização que tu trabalha nesse sentido, né, de dar espaço para isso, de criar uma forma disso acontecer. Então eu queria te ouvir sobre isso, né? Primeiro sobre o ponto de vista da coragem, né? Como tu falou nisso, assim, tem que ter muita coragem de falar em masculinidade tóxica, em masculinidade saudável, em ambientes que normalmente são bem tradicionais ou que são predominantemente masculinos, né? Então me fala um pouquinho da tua experiência dentro das organizações sobre o que tu já viu, o que tu já fez e como a gente pode cultivar uma masculinidade mais saudável, estimular essa melhoria. Que legal essa pergunta, assim, porque eu acho que é bem... e é legal porque essa foi uma parceria que a gente fez também muito juntos, assim, né? Com a Laborama em vários momentos. Então, eu acho que também cultivar esse assunto de diversidade, independentemente de qual for, a gente tem que saber que a gente não precisa fazer sozinho, né? E eu vou contar aqui um pouco da minha experiência, mas um monte de gente trabalhou junto com a gente nisso, né? E com muita coragem, com muita vontade. Eu acho que, primeiro eu falei um pouco sobre essa estrutura narrativa, né? Eu falei um pouco sobre esses mitos e o quanto a gente fica reproduzindo essas coisas. Bom, a gente falou sobre reprodução. Chegou um momento dentro da organização que a gente pensou, bom, a gente não precisa mais reproduzir também esses discursos, a gente precisa mudar esses discursos, tá? E aí a gente começou a se planejar, e eu tive uma gestora na época que era extremamente corajosa e me endereçou esse tema, né? A gente começou por vieses inconscientes, então a gente começou a ministrar workshops sobre isso, e quando a gente começa a pensar sobre vieses inconscientes, a gente começa a pensar sobre efeito de grupo, efeito auréola, várias coisas que estão intrínsecas também nessa forma como a gente se expressa, e nessas coisas que a gente está repetindo que a gente não se dá conta. Então foi ótimo começar pelo viés inconsciente, porque também a gente começou a dar margem para que a gente pudesse ter a possibilidade de chegar a falar sobre masculinidade tóxica, que era um assunto, e que é um assunto super sofisticado, se tu for parar para pensar dentro desse mundo, né, de diversidade. Então a gente começou com viés, aí depois a gente fez junto com a Laborama alguns workshops de sensibilização sobre vários temas, um deles era diversidade. Então a gente começou a fazer com que as pessoas pudessem sentir, sabe? Sentir de fato, acessar o coração delas, e aí em diversas formas, em diversos formatos. Depois que a gente começa a sentir, a gente passa a se importar com o outro, porque aí a gente começa a ver que inconscientemente, pelos vieses, a gente começa a reproduzir padrões que não estão mais aceitos, né? E aí a gente teve, no próprio workshop de viés inconsciente, a gente coloca áudios de pessoas que vivenciaram dentro da organização, né? Áudios anônimos, claro, situações difíceis, situações complicadas. E aí a gente passa também a convidar as pessoas a agir e a mudar. E aí a gente fez um comitê de diversidade local dentro de uma usina, dentro da Gerdau, que, sei lá, uma usina de 1.300 pessoas, 1.300 só colaboradores da Gerdau, né? Mas circulante, sei lá quantas pessoas circulavam, né, dentro desses espaços. E a gente começou a pensar que 90% desse público que estava circulando dentro desse ambiente eram homens. E aí, será que a gente estava conseguindo conversar de fato com eles? Será que a gente estava conseguindo acessar de fato algumas temáticas? E aí a gente teve uma ideia, né, e aí eu acho que isso que eu tava falando, assim, é coletivo, sabe, Gui? É chamar ajuda, é ter coragem, é ser um pouco intuitivo, é chamar quem tá sensibilizado com o tema, e teve muita gente, tem um monte de gente aqui, inclusive que tá participando desse bate-papo, que participou desse momento importante, e aí a gente chamou, e aí começou essa discussão, né? A gente, inclusive, fez isso no Dia do Homem. Existe uma polêmica gigantesca em fazer o Dia do Homem, porque, né, o Dia da Mulher é justamente para marcar essa possibilidade do feminino. E a gente fez isso no Dia do Homem, a gente começou a distribuir cartazes, a gente pediu ajuda da Muda Disso, que é uma empresa também que a gente adora e é super nossa parceira, nos ajudou em workshops, em partes gráficas, e a gente distribuiu cartazes dentro da unidade, que você não precisa ter todas as respostas, você pode sentir... Você pode se desvencilhar da velha masculinidade. Agora tu imagina, a gente tá falando de um público operacional que tá lidando com esses cartazes e tá vendo o que tá acontecendo. E aí a gente chamou a galera para falar sobre isso.
E a gente te chamou, né? E aí o pilar da instrução também foi muito bacana, assim. Então, imagina a gente colocar 40 pessoas dentro de um galpão de uma unidade industrial. Senta aí que agora a gente vai pensar sobre o que é ser homem, o que é homem, o que é masculino. E aí eu lembro, Gui, assim, de tu conduzindo essa conversa com a gente e as pessoas... Nossa, isso tem um desdobramento gigantesco de tocar de fato o coração delas para a possibilidade de se pensar que pode ser diferente. Será que a minha prática ela tá adequada? Será que o grupo do WhatsApp que eu participo, que compartilha algumas fotos que não deveriam, não reforçam alguns comportamentos que não deveriam mais? Então, a possibilidade da gente construir novas narrativas, sentir com as pessoas e debater é o que a gente faz, é o que a gente sabe fazer, e é o que a gente fez com muita coragem e deu certo. Tanto deu certo que a gente tem aí, esse comitê permanece na unidade, permanece fazendo coisas incríveis, e essa discussão foi levada adiante, né, por bastante gente. Então eu fico muito orgulhosa, assim, da gente se conectar com a nossa intuição e andar, sabe? E achar que é importante fazer, e botar em prática, e errar, e depois voltar e botar em prática de novo. Eu acho que a gente tem que ter essa confiança dentro das organizações, de que a gente pode testar. E vamos conversar sobre, e se não der certo a gente volta e reconversa e recontrata e assim por diante. Que legal. Mas tu vês, a gente falou tanto ali antes sobre essa questão da ideia de infalibilidade do homem, né? Então tu vê como é que a gente faz mudanças desse tipo sem abrir mão dessa vulnerabilidade. A gente precisa realmente se arriscar, né? E ao mesmo tempo se fala tanto que um dos traços da masculinidade é associado à coragem, né? Então, assim, vamos usar essa coragem para olhar para esse tema e se engajar nessa questão, né? Realmente é preciso muita coragem, né? E Elisa, me conta, assim, o que tu viu de efeito ou, assim, de feedbacks, assim, a partir desses movimentos que foram iniciados, assim, o que tu pode compartilhar com a gente, assim, de resultado, de mudança, ou de repente algum caos, alguma história que foi decorrente desses processos de reflexão sobre esse tema? Legal. Só que agora tu estava me perguntando isso, eu estava lendo aqui, ó, a Silvia Regina Klein está conectada com a gente, ela está falando assim, isso é levado para os filhos, se multiplica. E que tem tudo a ver... Oi, Regina. Tem tudo a ver com isso que tu me perguntou, assim, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente abriu esse espaço, assim, a gente abriu juntos com a Laborama, assim, a gente começou também a ver um movimento de homens dentro da organização querendo expressar a sua paternidade de uma outra forma, sabe, Gui? Porque a gente tem ali também um público, e eu acho que é importante para quem quer começar o seu trabalho também de diversidade dentro das organizações, é conhecer com quem que a gente está falando, né? E eu vi um movimento muito legal de novas paternidades, sabe? De pessoas genuinamente preocupadas com a sua estrutura familiar, né? E com a sua casa, para saber o que pai que eu tô sendo. Então, olha como um trabalho dentro de uma organização em que a gente tem coragem, que a gente resolve botar cartaz, que aí as pessoas começam a perguntar que cartazes são esses, que aí a gente chama pessoas para sentir com a gente em diversos workshops, que aí a gente bota as pessoas para sentar para falar sobre isso, e aí depois as pessoas me procuraram para falar assim, gente, eu fiquei pensando se na minha casa eu tô reproduzindo uma paternidade saudável. Olha como a organização tem um potencial quase que escolar de reensinar a gente, né? E a gente fala sobre isso, né, Gui? De reensinar a gente a ter novas práticas e condutas dentro da nossa casa. Então, olha que maravilha que é essa oportunidade de trabalhar dentro das organizações e poder proporcionar esse tipo de reflexão. Eu gosto de dizer que empresas são escolas, né? Queiram ou não queiram, conscientemente ou inconscientemente. Que legal, né? Tu vê, aí tem mais um aspecto da masculinidade e da importância de a gente falar sobre masculinidade tóxica que tu trouxe aí, que é a questão da paternidade, né? Se tem um dos traços da masculinidade tóxica que mais me tocam, são aqueles relatos, assim, aquelas histórias de homens que sofrem por não terem conseguido abraçar seus filhos como eles gostariam e só reconhecem isso no leito de morte.
né? E lá, quando estão indo, olham e dizem, eu não fui carinhoso com meu filho porque eu não podia demonstrar sentimento, porque eu não poderia demonstrar afetividade, né? Então, assim, ver esse tipo de movimento dentro das organizações, provocar esse tipo de reflexão nos seus colaboradores e estimular que eles se enxerguem como pessoas que podem se melhorar e se tornar homens melhores, pais melhores, para mim já é assim um dos grandes estímulos a gente trabalhar essa questão, né? Assim, é um dos mais diretos, talvez, assim, mais palpáveis, assim, mais próximos de muitos homens, né? Porque, como a gente falou, é um tema complexo. Eu acho que tu citou ali alguns exemplos de quanto essa questão afeta a sociedade indiretamente, né, em outros aspectos, né, a questão da inclusão social. Tu citou o exemplo do menino que de repente tem que trabalhar com 14 anos porque ele tem a ideia de que ele tem que ser o provedor, né? Então é muito complexo, tudo emaranhado, né? Como muitas das nossas questões sociais estão interligadas, e eu acho que a gente olhando pontinho por pontinho, nozinho por nozinho, para ir desatando aos poucos, né? A gente ter a consciência de que a gente vai colaborando. Começar de alguma forma, né? Porque tu imagina assim, a masculinidade tóxica é só uma puxada assim do novelo de uma série de outras questões. A questão da homofobia, por exemplo, é uma questão que toca, a questão das novas parentalidades ou das novas paternidades que a gente citou, a questão da desigualdade social que a gente citou. Então olha como esse novelo, quando a gente puxa, a gente vai ver que existem o machismo, né? Então assim, quanto mais tóxico, né, mais machismo acontece, homofobia, né? Então como é que a gente quer ter um ambiente organizacional feito por homens, com 90% de homens, se a gente não falar sobre isso? Porque a homofobia vai existir, né? Então se a gente quer ser diverso, a gente precisa falar sobre essas coisas. E foi uma oportunidade muito legal, tá sendo uma oportunidade muito legal, isso segue, né? E eu acho que é bonito demais, eu me orgulho demais a gente falar desse trabalho que a gente fez juntos, sabe? Me orgulho de verdade, assim. Tem tudo a ver com o propósito que eu quero, que é uma sociedade melhor. Que bom começar com as pessoas que estão aqui, né? Que trabalham com a gente, que estão dentro da nossa faixa de alcance, né? A gente tem que olhar para isso também, né, Elisa? Às vezes a gente acha que para modificar as coisas é tudo muito distante, muito difícil. Então, para algumas pessoas isso causa uma certa sensação de, não tenho o que fazer. Tem sim, a gente tem que começar por perto, com as pessoas mais próximas, com uma conversa sincera, com uma conversa aberta, para poder demonstrar que as coisas podem ser diferentes. Não é tão assustador assim. Mas, Elisa, são 8h54, a gente está chegando no nosso final, então a gente tem que se encaminhar para a gente não ser cortado aqui pelo Instagram, porque quando cai na nossa cara, assim, né? Cai assim. Fica assim. Então, eu queria já, de antemão, assim, te fazer um agradecimento muito especial por ter aceitado esse convite. Também fazer um agradecimento especial por tu seres uma pessoa que estimula esses processos por onde tu passa, que tu abre espaço para isso, e és uma parceira nesse processo de a gente tentar influenciar positivamente o mundo, a sociedade, e comendo pelas beiradas, aos pouquinhos a gente vai nos colocando como melhoristas, né? E te agradeço e quero te pedir, assim, pra gente encerrando, assim, pra gente finalizar, algumas referências, dicas de coisas, não precisam ser relacionadas ao tema. Agora é aquele momento, assim, mais de partilha mesmo, de coisas legais, referências que não saem da tua cabeça. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser série, pode ser uma história. Compartilha com a gente alguma coisa aí pra gente ir encerrando. Que bom, eu que agradeço demais, assim, eu tô muito feliz da gente ter tido essa oportunidade de falar com mais gente, né, coletivo, sabe, esse é um trabalho coletivo, assim, e é bom a gente acessando a nossa rede, vendo quanta gente quer fazer o bem pro mundo, e eu acho que exige coragem e a gente tá juntos nessa. No tema, assim, eu acho que do tema de masculinidade tóxica, eu acho que o The Mask You Live In é um baita documentário, as pessoas falam bastante dele no Netflix. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, acho que tem que assistir. É um tema, eu acho que eles representam de uma forma muito legal. Tem uma frente de negócio social que eu tô seguindo agora, isso foi bem recente, assim, e eles têm podcasts no Spotify que se chama Memo H com H, Memo H. E eles são uma possibilidade de espaços para homens compartilharem as suas experiências. Os podcasts são incríveis.
muito conteúdo legal. Tem a Afropai também, que tem conteúdos muito legais de masculinidade, de paternidade negra, que eu acho que é uma coisa importante dentro da interseccionalidade de diversidade. A Afropai também é genial, conteúdos muito legais para quem quer trabalhar nesse tema, ou ouvir esse tema. Mais tantos livros que a gente já leu, compartilha, enfim, a própria Djamila Ribeiro é uma super autora que precisa ser lida, né? Eu citei aqui a Simone de Beauvoir também, para quem quer entender um pouco mais de feminismo, né? Então, tem vários assuntos, inclusive depois a gente pode deixar aí uma bibliografia disponível para a turma. Vamos colocar nos comentários ali dessa publicação depois. Boa, ali, deixa os links também. A gente bota os linkzinhos aí, então quem está ouvindo agora e não conseguiu anotar ali, a gente coloca na sequência. Assim. Bom, que legal, eu acho que são ótimas dicas, Elisa, obrigado. E, enfim, vamos então se encaminhando para o nosso encerramento. Mais uma vez, Elisa, assim, muito obrigado que agradeço, por essa participação tão especial. Né? Espero vir aí para segundas temporadas. Sim, faremos novos formatos na sequência, né? A gente vai seguir criando assim algumas pequenas modificações para dar uma renovada no modelo, tal. A gente ter a possibilidade de repente ter outras participações de outras pessoas, a gente não faz só uma conversa em dupla, a gente já está com algumas ideias, assim, mas são só uns teasers, assim. Então eu quero fazer esse fechamento também, assim, lembrando que o Despertar Laborama acontece toda sexta-feira às 8 horas, então semana que vem tem mais. Para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, a gente vai ter tudo isso gravado e vai ficar no nosso IGTV aqui no Instagram, do Siga Laborama, vai estar também no canal da Laborama no YouTube e vai virar podcast nas plataformas do Spotify e do Apple Podcast, então procura lá, Laborama, e a gente se despede assim, né? Deixando essa mensagem, deixando esse recado de que eu acho que nós podemos sim ser melhores homens e podemos nos ajudar nesse processo, homens e mulheres, de uma forma assim bem equilibrada e sem a gente achar que é deixar de ser homem. Deixa um recadinho final, Elisa. Só de agradecer e saber que eu faço parte aí da rede de vocês também, que vocês podem super contar comigo para tantas outras, e fico muito orgulhosa de tudo que a gente construiu junto. Obrigada, gente, foi ótimo, Gui, nem vi o tempo passar, legal. Foi incrível. Que bom, né? Quando a gente vê, passa rapidão. Quando o papo é bom, passa rapidão. Elisa, obrigado. Muito obrigada, encerramos querido. Por aqui. Até breve, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes, Despertar Laborama. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.